Aleluia. Aleluia. Abra a sua Bíblia nesta noite, no livro dos Salmos. Glória a Deus. Nós vamos ler 3 textos. Não uso fazer muito isto, mas você vai entender a mensagem desta noite sobre renovação espiritual. Livro dos Salmos, o Salmo de número 102, versos 6 e 7. Depois leremos o Salmo 103, para uma compreensão melhor, até o verso 5. Depois leremos Isaías capítulo 40. O texto sagrado diz assim, livro dos Salmos, Salmo 102, verso 6 e também o verso 7. Se você encontrou, diga amém. O salmista canta dizendo: sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Salmo 103. Poderia ler só o verso 5, mas para nossa melhor compreensão, os 5 primeiros versos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Diga comigo, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, o versículo de número 31. O texto sagrado nos diz, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Diga comigo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Diga para este companheiro que está do seu lado, o Senhor quer te renovar como águia. Tome assento, por favor. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, a nossa vida espiritual precisa ser renovada diariamente. Porque os tempos e as circunstâncias causam marcas que envelhecem a nossa vida cristã. As grandes verdades da nossa fé e a nossa salvação estão sujeitas às pressões exteriores do mundo maligno em que vivemos, que tende a fazer-nos a perder o brilho
o valor e a eficácia e a essência da vida cristã. Se não nos renovarmos espiritualmente, seremos crentes com uma vida cristã apagada, infrutífera e sujeitos a nos desviarmos do Senhor e abandonarmos a fé em Cristo Jesus. O mundo, com seu sistema pecaminoso, exerce sobre nós uma pressão negativa muito forte e rouba-nos inevitavelmente a espiritualidade e a santidade. Espiritualidade e santidade tão necessários para o viver cristão, para prosseguirmos em direção a Jerusalém celestial. Se nós, meus queridos, não cuidarmos da nossa renovação espiritual, em pouco tempo ficaremos sem nada, ou quase nada, de vigor espiritual. Pereceremos se não nos renovarmos. A igreja perecerá, a igreja morrerá, se não nos renovarmos. Aí você diz, mas pastor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contra a igreja de Cristo no mundo, as portas do inferno não podem prevalecer. E a igreja no mundo permanecerá até o arrebatamento. Mas a igreja local, se nós não cuidarmos, ela morre. Eu estou dizendo da igreja local. Quantas igrejas locais já pereceram, já não existem mais? A igreja de Cristo, ela continua no mundo. Nos Salmos 102 e 103, os salmistas nos apresentam 4 aves. O Salmo 102 é de autoria desconhecida. Nós não sabemos o autor, o compositor do Salmo 102. O Salmo 103 é de autoria de Davi. E eles, os 2 salmistas, apresentam 4 aves. Estas 4 aves falam do estado espiritual dos salmistas e representam muito bem o estado espiritual dos crentes, dos servos de Deus. No Salmo 102, versos 6 e 7, o salmista expressa dizendo: sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho ou coruja nas solidões. Velo, não durmo, e sou como o pardal solitário no telhado. E no verso de número 5 do Salmo 103, o salmista diz que o Senhor o renova como a águia. Ele já se sente como uma águia sendo renovado pelo Senhor. No Salmo 102, o salmista está passando por aflições, está passando por crises tremendas na sua vida. E ele então diz: sou como o pelicano no deserto. Sou semelhante ao mocho, à coruja nas solidões. E sou semelhante ao pardal solitário no deserto.
angústias, dores, sofrimento. Mas o salmista Davi, ele diz: eu sou como águia sendo renovada pelo Senhor. Mas primeiro, no Salmo 102, o salmista diz: sou como pelicano no deserto. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ler a respeito do pelicano, dessa ave. Quando o texto veio à minha mente para compartilhar com os irmãos, eu pesquisei um pouco. O pelicano é uma ave de pescoço longo, que tem uma bolsa que armazena alimento e água. O pelicano é uma ave que é encontrada em todos os continentes, menos na Antártida. O pelicano pode medir de uma asa a outra aproximadamente 3 metros. A sua dieta é peixe. Repito, a sua dieta é peixe. O pelicano é uma ave aquática. O pelicano gosta de água. O pelicano gosta de estar perto do mar. O pelicano gosta de comer peixe. E ele engole o peixe e guarda nesta bolsa, que ele armazena o peixe e pode armazenar também 7 litros de água. Este é o pelicano. Mas o salmista diz: sou como um pelicano no deserto. O salmista está tão desalentado, ele está tão triste, que se compara a um pelicano no deserto. Imagine um pelicano no deserto, sem água e sem peixe. É morte na certa. Pelicano foi criado para este ambiente aquático, não para o deserto. Ele pode ser levado pelo deserto por ventos, por tempestades, ele pode ser levado para lá. Por isso o salmista diz: sou como pelicano no deserto. O pelicano no deserto fala do crente que está no estado de esgotamento, de tristeza profunda, chegando a um estado de depressão. E isto é possível devido ao esgotamento, ao excesso de atividade. E aí vem então o esgotamento. Meus queridos irmãos, a Bíblia registra que a fé não nos impede de passar pelo esgotamento, por tristezas profundas e por depressão. Alguns crentes, servos de Deus, passaram por situações críticas. Jó, na sua experiência que todos vocês conhecem, ele fala com Deus o seu estado de tristeza, e ele abre a sua boca e diz: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-se as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens negras, vapores do dia o espante. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite,
e suave música, não entre nela. Amaldiçoe aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Meus queridos irmãos, vejam o estado de tristeza profunda de Jó. No versículo 11 do capítulo 3, ele diz: porque não morri eu desde a madre, e em saída do ventre não expirei. Tristeza profunda do coração de Jó. Moisés expressou dizendo: se assim me tratas, mata-me de uma vez, e eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, me extermine se eu alcancei graça diante dos teus olhos. Noemi, após perdas tremendas, ela expressou dizendo: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Davi, em tempos de crise, ele expressou: por que está abatida, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Jonas, o profeta, ele expressou dizendo: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Jesus disse, o nosso amado Salvador: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mas, meus queridos irmãos, por que chegamos a este estado de esgotamento mental, espiritual, emocional e físico? Primeiro, excesso de trabalho, agenda carregada de compromissos. E quantos pais aqui estão, quantas mães que têm jornadas duplas de trabalho, porque têm responsabilidade com a sua família, tem compromissos permanentes, e a inquietação, especialmente quando o país está em crise. Nós temos também, em segundo lugar, excesso de atividades. São estudos, os jovens têm que estudar, os jovens têm que trabalhar, tem desafios profissionais, há muita cobrança dentro de casa, cobrança na igreja, cobrança lá no trabalho, cobrança na universidade, cobrança no colégio. E isso traz um desgaste tremendo, porque são muitas as atividades. Há uma crise existencial, porque muitos crentes, irmãos em Cristo, estão questionando sobre o sentido da vida, porque não encontraram ainda a vida abundante em Jesus Cristo. Há problemas espirituais na vida dos crentes que têm causado esgotamento espiritual. Problemas como ocultar erros, camuflar pecados e esconder pecados no coração. Sentimento de culpa, ira, rancor, inveja. Isso traz esgotamento espiritual. Se sente como um pelicano no deserto, porque vai indo para um deserto. Não tem alegria, não tem prazer, não tem contentamento, não tem ânimo, não tem disposição para estar na igreja, não tem disposição para estar no culto, não tem disposição para estar na escola dominical, não tem disposição para se envolver com as atividades da igreja, e aí se sente um pelicano no deserto, a ponto de morrer, porque está esgotado, porque não se renova na presença do Senhor, não tem prazer nas coisas de Deus. Pelicano no deserto. Mas o salmista continua nas suas lamentações, no momento de aflição, dizendo no Salmo 102, verso 6: sou como pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Em outra tradução, você vai encontrar coruja nas solidões. Sou como coruja nas solidões.
Sou como um mocho, sou como uma coruja. As corujas possuem hábitos noturnos. As corujas gostam da solidão. A coruja tem como inclinação se alojar em prédios desertos e arruinados. Tem inclinação para estar sozinho, isolado. As corujas vivem só. O salmista se sentia tão solitário, tão sozinho, que naquele momento pensou: eu não passo de uma coruja nas solidões. Não passo de uma coruja nas solidões. Meus queridos irmãos, quando nós vamos para as páginas do texto sagrado, nós encontramos um homem extraordinário, considerado um dos maiores profetas do reino de Israel, Elias. Este homem fenomenal, este homem extraordinário, ele se sentiu como coruja, porque ele se isolou. Diz o texto bíblico no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, ouça o que diz o texto sagrado a respeito deste homem. Versículo 1: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tempo, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de cada um deles. Versículo 3, ouça o que diz o texto: o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ouça o texto: e deixou ali o seu moço. Versículo 4: e ele se levantou e foi ao deserto. E ele se levantou sozinho e foi ao deserto para ficar sozinho. Eu não quero falar com ninguém, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero ver gente. Ele foi para o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Coloque um ponto final na minha história. Porque isto aconteceu com Elias. Ele sofreu um esvaziamento de poder. Ele sofreu um esgotamento espiritual. Elias ficou sem força espiritual. Porque, meus irmãos, há poucas horas ele tinha lutado com os profetas de Baal e matou todos, com poder, com unção, com graça, com autoridade. Após a batalha, ele sobe ao cume do monte e vai para uma batalha espiritual, para um momento de oração, e ele ora intensamente. Ele se prostra por 7 vezes, até que olha para o moço: tem sinal de chuva aí? Tem uma mão levantada, é uma nuvem do tamanho de uma mão. Vai dizer para o rei ir para casa, porque eu estou ouvindo som de abundante chuva. E ele luta, meus irmãos, na oração, e a chuva vem. A Bíblia também nos diz que ele sai lá do Monte Carmelo. Acabe vai com a sua carruagem e ele corre aproximadamente 40 quilômetros, corre para honrar o rei, passa à frente da carruagem, chega lá na capital e fica aguardando o rei chegar. O rei passa por ele, vai ter com Jezabel, e diz os feitos de Elias lá no monte, e Elias ali está,
pensando no seu coração: Acabe vai se converter, Jezabel vai se converter, a nação vai voltar para Deus, nós teremos avivamento em Israel. Mas não, a mensagem foi: você morrerá, você perecerá. E ele então se esgota, porque ele tinha expectativa a respeito da conversão de Acabe e Jezabel. Ele está em desapontamento. Senhores obreiros, quantas frustrações, quantos desapontamentos nós temos quando estamos conduzindo o povo, orientamos, ensinamos e pensamos: este povo vai ouvir. Mas muitos rejeitam e não dão crédito e se perde. E aí o pastor, o obreiro, o dirigente da congregação fica desapontado, frustrado. Mas isso não é só nós não. Elias passou por aí, fique tranquilo. Mas o texto diz que ele, frustrado, angustiado, ele foge. Ele foge. Por que ele fugiu? Porque estava esgotado. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias tinha os mesmos sentimentos que nós. Ele orava, ele consagrava, ele buscava o Senhor, mas ele tinha também emoções. E agora está abatido, porque o vaso era de barro. E Deus o deixou sentir que a excelência do poder vem de Deus e não de nós. Não se engane quando você está conquistando, vencendo, triunfando. Você pensa: eu faço, eu realizo, eu posso. A excelência do poder não é nossa. A excelência do poder é de Deus. Nós somos vasos de barro. Elias fugiu e foi para o isolamento, como a coruja nas solidões. Como a coruja nas solidões, ele foge. Mas o salmista diz no verso de número 7 do Salmo 102. Ouça o salmista: velo, ou seja, não durmo, fico acordado e sou como um pardal solitário no deserto. No telhado, sou como um pardal solitário no telhado. O que representa o crente? O pardal representa o crente que diz que só ele é que sofre, só ele que tem problema, só ele que tem crise, só ele que tem dificuldade. Você conhece alguém assim? Ah, como eu sofro, ninguém sofre como eu. Imagine a cena triste de um pardal todo arrepiado de frio, levando chuva e vento, só que não sai do telhado. Você já pensou, o pardal? Ele fica no telhado sozinho, vento, chuva, chuva, vento, e ele não sai do telhado. Ele fica lá dizendo: como eu sofro, ó vida, como eu sofro, frio. Meu querido servo de Deus, há uma mensagem de Deus para o seu coração hoje à noite: saia do telhado. Telhado é lugar vulnerável. Venha para dentro de casa. Porque o salmista cantou que até o pardal encontrou casa junto dos altares do Senhor. Aleluia! Voltemos para Elias. Está sozinho. E o Senhor diz: vou cuidar dele. O Senhor já tinha cuidado dele, usando um corvo, vocês lembram? Depois usando uma viúva, o processo estava melhorando. São experiências que você tem com Deus. São experiências que você tem com o Senhor. O
o corvo vem e traz comida. Depois a viúva vem e traz comida. E ele foge para o deserto, e agora não era mais o corvo, não era mais a viúva, agora o anjo do Senhor. Que coisa linda! O texto diz assim: e deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, cozido na padaria celestial. Aleluia! E uma botija de água. Esse Deus é maravilhoso. Você não vai morrer no deserto. Eu estou dizendo que você não vai morrer no deserto. Há provisão para a sua vida. Há socorro para a sua vida. E deitou-se, dormiu. Deitou-se, dormiu. O anjo toca. Tem água, tem pão. Ele comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Dormiu de novo. Tristeza, solidão, angústia, esgotamento. Ele dorme novamente. Mas o versículo 7: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Ele levanta, come o pãozinho quente, bebe água fresca, e ele não volta para o trabalho. Ele não volta para a sua atividade. Ele continua fugindo. E diz os estudiosos que ele caminhou 240 quilômetros fugindo, sozinho. Não quero ninguém, não quero falar com ninguém. E ele vai na região do Monte Sinai, lá no Monte Horebe, acha uma caverna, entra, se esconde e fica lá sozinho, solitário. E o Senhor vem a ele novamente. O que fazes aqui, Elias? E sabe, olha a resposta dele. Versículo 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, ao pardalzinho. E eu fiquei só. Que cantiga é esta? E eu fiquei só. E agora busco a minha vida para me tirar. Mas ele não disse para Deus matá-lo? Por que ele não volta e enfrenta Jezabel? Tadinho dele, fiquei só. Já viu gente assim? Ouça o versículo 14. O Senhor fala com ele, eu não vou entrar em detalhes. E ele disse, novamente: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E só eu fiquei. Só eu fiquei. O senhor não sabe que só eu fiquei. Pardalzinho, chorando, sozinho. O Senhor disse: deixa de besteira, levanta, você tem muito trabalho para fazer. E no versículo de número 18, Deus diz: você pensa que está sozinho? Tem 7.000 com você. Você não está sozinho, não.
Você está se sentindo um pelicano, uma coruja e um pardal, mas você não está sozinho. Tem 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, vamos para a quarta ave, que eu quero me deter um pouco mais aqui. O salmista canta, Salmo 105, Salmo 103, verso 5. Eu não sei como era a música, não sei como era a música, porque nós só temos a letra da música, mas no verso de número 5, o salmista está louvando ao Senhor, ele está adorando ao Senhor. Veja o estado espiritual, primeiro, do salmista que compôs o Salmo 102. Sou como pelicano, sou como coruja, sou como pardal. E aí quando chegamos em Davi, que também passou momentos críticos, ele declara: o Senhor enche a minha boca de bens, de sorte. Ele está dizendo para a sua alma: alma, o Senhor é que te enche de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Se renova como a águia. Se renova como a águia. Segundo alguns pesquisadores, a águia é uma das aves mais fantásticas que existem. Isso porque, além de fortes, belas, grandes, de possuir uma visão extremamente aguçada, de voar muito alto e numa velocidade espantosa, também tem uma intrigante capacidade de renovação. E serve de motivação a todo aquele servo de Deus que quer se renovar e ter uma vida cristã vitoriosa. Uma antiga tradição acreditava que a águia mantinha toda a sua beleza e toda a sua força, porque tinha capacidade de se renovar. Diz alguns que a águia vive aproximadamente 70 anos. Alguns dizem que é fábula, lenda, que não é verdade, não é provado cientificamente. Mas há um pensamento de muitos que a ave vive até 70 anos de idade, mas sempre bela, bonita, porque quando ela completa 40 anos, ela tem que tomar uma decisão difícil: se renovar ou morrer. Se renovar ou morrer. E dizem então alguns que a águia, ela aos 40 anos vai para um processo de renovação. E é um processo difícil, um processo dolorido, que diz muito em respeito à nossa vida cristã. Nós vamos nos desgastando. 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos, e nós vamos nos acostumando com a igreja, nós vamos nos acostumando com os cultos, e vamos nos envelhecendo espiritualmente, e vamos nos cansando espiritualmente, e se nós não nos renovarmos, nós morreremos espiritualmente. Percebo você que no começo do ano de 2024,
Muitos começaram aqui conosco e muitos não terminaram aqui conosco. Por que isto acontece? É porque não passam pelo processo de renovação espiritual. Muitos são ativos na igreja. Eu estou preocupado com isto. E estou dizendo com respeito à sede e também às congregações. O ativismo religioso. Vem na igreja porque tem que tirar oferta. Vem na igreja porque tem que estar na porta. Vem na igreja porque tem que estar no estacionamento. Vem na igreja porque tem que cantar. Vem na igreja porque tem que tocar. Vem na igreja porque tem um compromisso no conjunto. Vem à igreja porque tem que dar aula na escola dominical. Mas não tem envolvimento com a igreja. Só se envolve com o seu cargo. Só se envolve com a sua atividade. Só está na igreja quando o seu dia está designado. E vai passando os dias, se torna um religioso, um ativista religioso, e permanece na igreja 5 anos, 10 anos, não se assenta para ouvir uma mensagem. E meu coração se preocupa quando um crente vem à igreja e não se assenta para ouvir uma mensagem. Ele não se alimenta, ele não se renova, ele não se fortalece, ele fica na ativa e não para ouvir a mensagem, porque a mensagem é confrontadora, a mensagem é perturbadora, a mensagem traz inquietação, mas ele está envolvido na igreja, ele está envolvido no trabalho, e de repente some da igreja. Cadê fulano? Foi-se embora, disse que aqui não serve mais para ele. Mas por que isto? Porque não se renova espiritualmente, não se renova na presença de Deus. Fica um crente velho, rancoroso, invejoso, carregado de problemas e frustrações. Passam-se anos e anos e anos com ira no coração. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui, e o Senhor disse ao meu coração que o Espírito Santo vai te renovar hoje à noite, e vai te renovar como águia. Vamos comparar o processo de renovação da águia com a renovação da nossa vida. Primeiro, diz alguns estudiosos que aos 40 anos, a águia, embora todos os anos ela passa num processo de renovação das penas, mas aos 40 anos ela precisa de uma renovação mais profunda, para se tornar nova completamente. E o que ela faz? Ela sobe a um alto monte para estar só. Ela para tudo e tira tempo para se renovar. Ela fica lá no alto. Durante o processo de renovação, a águia fica isolada na mais alta montanha, onde está protegida e pode descansar, passando pelo tratamento. Nós, como crentes, precisamos ir ao monte alto. Se queremos uma vida renovada, nós precisamos ir para a presença do Senhor. Jesus disse: entra no teu quarto, entra no teu aposento, é o seu lugar alto. Orarás ao teu Pai em secreto, e teu Pai que está lá no ambiente de oração, Ele te ouvirá. Louvado seja o nome do Senhor. O processo de renovação do crente, ele se inicia quando o crente decide entrar na presença do Senhor. Eu preciso de renovo, porque, meus irmãos, todo crente sabe que precisa se renovar. Eu vou repetir: todo crente sabe que precisa se renovar.
porque ele é salvo, o Espírito Santo está dentro dele, o Espírito Santo fale com ele, o Espírito Santo diz: vai orar, vai para a presença. Você precisa se fortalecer, você precisa se renovar. E onde nós nos renovamos? No lugar secreto, na presença do Senhor. Paulo escreveu dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E como se fortalece? No versículo 18 da carta de Paulo aos Efésios, ele diz: orando em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda. Mas, meus queridos, a águia sobe, procura a montanha mais alta, o cume mais alto, e se retira e fica lá. E aí começa um processo dolorido de sacrifício. Retira as penas, arranca as unhas e quebra o bico. A águia está envelhecida, com o bico gasto, unhas rachadas e penas desgastadas. Para se renovar precisa arrancar as penas. É um processo dolorido. Arrancar as unhas, quebrar o bico e ficar lá quietinho. Para se renovar é preciso sacrificar algo. Um dia um irmão chegou para mim, eu estava aconselhando. Ele disse: pastor, não tem uma mágica? Me dê uma receita que é uma mágica, e eu saio daqui novo homem, sem desejo de pecar. Eu disse: você é robô? Ele disse: não, porque se você fosse um robô, teria aí uma programação, eu apertaria um botãozinho e você estaria livre. Mas você não é robô, você tem paixão, você tem sentimento, você tem que renunciar. Isto dói. Isto dói. Essa geração não quer sofrimento. Essa geração quer passar no fast food e sair renovado. Essa geração quer apertar um botãozinho e num passo de mágica tudo acontecer. Não vai acontecer. Vida cristã é preço. Vida cristã é sacrifício. Vida cristã é renúncia. Vida cristã é arrancar as unhas. Vida cristã é limpar as mãos. Vida cristã é limpar os lábios. Vida cristã é tirar as penas do pecado e se cobrir com a unção bendita do Espírito Santo. É sacrifício. É sacrifício. Você está pronto? Quer renovação espiritual? Retire tudo que está velho na sua vida. Jogue fora esses pensamentos velhos. Jogue fora esses hábitos velhos. Jogue fora esses costumes velhos. Jogue fora essas palavras velhas. Jogue fora essa ira. Jogue fora esse rancor. Jogue fora essa frustração. Jogue fora. Jogue fora esses vícios. Jogue fora esses hábitos pecaminosos. Jogue fora esses maus costumes. Abra mão do que for preciso para ter uma vida vitoriosa. Abra mão do que for preciso para ter uma vida vitoriosa. Quer uma vida plena em 2025? Hoje à noite, comece a arrancar essas penas velhas. Quer ter uma vida vitoriosa em 25? Comece a jogar fora essas unhas que ferem, que machucam.
Comece a jogar fora esse bico que faz tanto mal lá em casa, que tanto fere, tanto machuca, tanto intriga. Jogue fora e diga: Deus, me renova como a águia nesta noite. Renova-me. Aleluia. Mas, meus queridos, o processo é dolorido. E a águia, espera pacientemente. A águia tem que esperar isolada por 150 dias, até o processo de restauração, renovação ser completo. 150 dias. Você quer orar 10 minutos por dia e quer renovação? Você quer ler um salmo por semana e quer ter renovação? Você tem que pagar o preço. Ir para a presença do Senhor e decidir: em 2025 eu vou jejuar. Em 2025 eu vou renunciar. Em 2025 eu vou estar na presença do Senhor. Eu vou permanecer, eu vou permanecer, eu vou permanecer até Ele me renovar. Espera no Senhor. Quem crê não se apressa. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não te apresse a sair diante de Deus. Quem crê não se apressa. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Fique na presença do Senhor. Jejue uma semana se for preciso. Ore 1 hora por dia, 2 horas. Se gaste. Fique lá até o Espírito do Senhor vir sobre você e te renovar e te fortalecer. 150 dias. Aí de repente, penas novas, unhas novas, bicos novos. Ela se levanta. Uma visão ampla, renovada. E ela vai para novos voos. E se lança do penhasco. Eu penso que as demais aves, uma olha para a outra e diz: quem é essa? O que aconteceu? E ela como passando assim, porque também a águia. Sou eu. Pensamos que você tinha morrido. Me renovei. Me renovei. Me renovei. Me renovei. Eu estou renovada. Aleluia. Vem a tempestade, as demais aves fogem e ela continua subindo. Voa acima das tempestades. Aleluia. O crente renovado, ele voa acima das tempestades. O crente renovado, ele voa acima das tempestades. A águia renovada, ela volta a ser aquela ave guerreira. O crente renovado, ele volta a ser aquele crente guerreiro na oração, guerreiro na evangelização, guerreiro para expulsar demônios, guerreiro para fazer a obra de Deus. Aleluia! Aleluia! Ela está renovada, e renovada, ela tem uma visão aguçada. Ela está lá, 2 quilômetros, 2.000 metros, e ela vê lá presa. A renovada, ela vem.
Aleluia. Aleluia. O Senhor quer te dar uma visão aguçada. Enquanto você não se renovar, a sua visão será só no seu umbigo, só vendo os seus pezinhos. Crente renovado tem uma visão aguçada, ele vê longe, ele contempla longe, ele sabe onde está o seu Deus, ele sabe onde está a sua fonte, ele sabe onde está a sua força. Aleluia, ele está renovado. Aleluia, a águia renovada, ela faz o seu ninho no cume das montanhas. O crente renovado, ele se abriga no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo, eu estou abrigado, eu estou abrigado, eu estou abrigado. Renovado, ele tem longevidade. A águia tem longevidade. Ela vive, ela vive, ela vive. Aleluia, eu preciso de renovo. Se eu quero permanecer na igreja, se eu quero permanecer na presença do Senhor, eu preciso de renovo. Então nesta noite, espere no Senhor, espere no Senhor, espere no Senhor, espere no Senhor. Gaste tempo em oração, gaste tempo com a palavra de Deus, esteja nos cultos. O Espírito Santo é a fonte renovadora. O Espírito Santo vai te renovar, vai te animar. Você vai caminhar por cima dos problemas, por cima das lutas, por cima das crises. Você vai caminhar. Eu preciso terminar, mas ouça. Quando a águia sente que vai morrer, ela desaparece. Eu vou repetir, porque são lições para a nossa vida espiritual. Quando a águia sente que vai morrer, ela desaparece. E dizem os estudiosos que até hoje, ninguém encontrou um corpo de águia morta. Você sabe o que é isto? Ela voa. Minha hora está chegando. Ela vai subindo, ela passa as nuvens, ela sobe, ela vai subindo, ela sai da atmosfera e desaparece. Ninguém encontra o corpo de uma águia morta. Aleluia! Você já entendeu? Aleluia! Quando um crente morre, Satanás procura ele e não encontra, porque ele já está no céu, já está na glória, já está na presença do Senhor. Quando o crente fiel está servindo ao Senhor, aleluia. Moisés, você vai morrer. Aonde, Senhor? Sobe no monte. Você, irmãos, que coisa extraordinária. Não arrancou os cabelos, não ficou desesperado. Não. Tá bom, Senhor. Josué pode ir comigo até... Não, te acompanho. Josué, Shalom Adonai, Deus te abençoe, o Senhor seja contigo, conduza esse povo e pode descer. Oh, aleluia. Aleluia. Aí o diabo chegou. O texto sagrado diz que o diabo chegou querendo o corpo. Deus disse: não, esse é meu. Não, esse é meu. Não, esse é meu. E Deus o sepultou, e até hoje ninguém encontra o túmulo, porque Deus escondeu. Crente águia, Deus toma para ele. Qualquer hora dessa, o nosso Salvador vai se manifestar nas nuvens. E o Espírito Santo vai nos tomar.
nós iremos para a glória e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! O Senhor renova a minha vida como águia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. O Espírito do Senhor te renova hoje. Receba renovo, receba alegria da salvação, receba prazer da presença do Senhor. Seja cheio hoje à noite. Fique em pé no nome de Jesus. O Espírito Santo quer te renovar hoje à noite. O Espírito Santo quer te renovar hoje à noite. O Espírito Santo quer te renovar hoje à noite. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, pelo teu Espírito, renova este irmão, renova esta irmã, renova este moço, renova esta moça, renova este adolescente, toca nesta criança, renova este povo, Senhor, renova como águia, renova como águia, renova como águia, renova como águia, renova como águia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, renova!